Maria, a Maria do Jaime. Fique em pé, Maria. A Vanessa, filha da Maria. Cadê a Vanessa? Ah, a Vanessa está aí. Thelma, a linda Thelma. A linda Thelma. É linda Thelma mesmo, né? É, linda Thelma. Thelma para os íntimos, mas o nome dela é Linda Thelma, irmãos. E é linda mesmo, de Jesus. Amém. Celinha. Celinha está aí? Ô, Celinha. Gilmar, cadê o Gilmar? Gilmar está aí? Gilmar, não é a Gilmara. Gilmar, da Zona Sul, ele não veio, que pena. Irmãos, essas irmãs, e lembra aí do Gilmar, lá da Zona Sul? Essas irmãs, há alguns anos, estavam com a sentença de morte decretada. E o Senhor nos permitiu tê-las conosco mais um tempo. Amém? O Senhor permitiu. E por quê? Só porque Ele quis que vocês estivessem aqui hoje e passaram por todo o sofrimento que vocês passaram, pelo tratamento, pelas radioterapias, pelas quimioterapia, tanto desgaste, tantos efeitos colaterais, e Deus a sustentou, cuidou de cada uma de vocês, de uma forma que só Ele sabe fazer, e de uma forma milagrosa. Amém? Senhor, o que dizer, Senhor, de um Deus como o Senhor? Não há palavras humanas, Senhor, que possam te descrever, Senhor. E a maneira mais impressionante, Senhor, dentre tantas coisas impressionantes que só o Senhor tem, é a Tua soberana vontade. Tu és um Deus, Senhor, que fazes o que quer, como quer, com quem quer, e do jeito que Tu queres. Só o Senhor é capaz de fazer isso. Só o Senhor é assim, um Deus soberano. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos sim, pelo cuidado e por teres preservado a vida de cada uma dessas irmãs e do Gilmar, Senhor. E de tantos outros e filhos e filhas teus, que não conseguiríamos enumerar aqui, Senhor, espalhados por esse mundo, que o Senhor restaurou a saúde, que o Senhor curou, quando todo mundo achava que essas pessoas iriam morrer, o Senhor os livrou, o Senhor os preservou. Te agradecemos por isso, mas te agradecemos muito mais, Senhor, pelo Senhor ser como é, e pelo Senhor ter dividido, ter repartido tua vida com esses meus irmãos. Eu sei, Senhor, que a maior alegria deles não foi a cura. A maior alegria deles, Senhor, eu tenho certeza, que foi o dia que eles receberam o perdão do pecado deles, pela restauração, pela vida nova em Cristo Jesus, por serem hoje a habitação do Espírito Santo de Deus. Essa é a maior alegria deles, Senhor. Bendizemos teu nome, Senhor. Bendizemos teu nome por toda a eternidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Você sabe que há uns dias atrás eu estava com o Hélio estávamos juntos, Hélio, Josenice e eu, e nós nos lembramos de vocês,
de vocês. Minha mulher tem me ajudado a tirar esse "i", às vezes, do plural. Me ajudem, irmãos. Vocês. Nos lembramos de vocês, de como Deus cuidou de cada um de vocês, como Deus curou. Eu me lembro quando o Hélio falou do Gilmar, que o Gilmar estava... Eu me lembro que eu com a minha fé, falei assim: Hélio, pelo amor de Deus, Hélio, vai lá visitar o Gilmar, cara, e ora por ele, para ele não morrer sem Jesus, sem o Senhor, sem arrumar a vida dele. Pôr a vida dele em ordem, na presença de Deus. E que milagre Deus fez na vida do Gilmar e na vida de cada uma dessas irmãs. Porque às vezes tem aquelas conversas assim, não sei se vocês já ouviram isso, eu lamentavelmente ouço, de vez em quando eu ouço isso: entre nós não tem milagre. Ué, o que são esses irmãos aí? Essas irmãs, fala para elas. Eu quero ver você falar para essas irmãs aí que aqui entre nós não tem milagre. Não é entre nós, é na igreja de Jesus. Sempre haverá milagres, irmãos, sempre haverá. Houveram esses e haverão outros, sempre haverá. Agora, é claro que não é do nosso jeito. Só não esqueça disso, viu? Que é do jeito de Deus. E é certo que alguns entre nós ficarão enfermos e vão morrer enfermos. Vai acontecer, nós vamos chorar muito, vamos ter muita tristeza de ver esses irmãos e irmãs partirem, mas a nossa maior alegria vai estar ali, mesmo que seja no funeral desses irmãos, e nós podemos cantar e orar e dizer: Senhor, nós não estamos aqui dizendo adeus para esses irmãos, estamos dizendo, até logo. Se Jesus vier amanhã, nós voltamos a nos ver amanhã. Amém? Irmãos, nós podemos cantar hoje: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Irmãos, a morte não tem mais poder sobre nós, porque você e eu fomos justificados, lavados no sangue de Jesus. E Jesus deu para nós, Rony, para mim e para você, o Espírito dele, a vida dele. Amém? Nós podemos cantar: a morte não tem poder sobre nós mais. Mesmo que nós morramos, ela não tem mais poder. Por quê? Porque um dia você e eu vamos nos levantar na vinda de Jesus, aonde estivermos lá, aonde nos sepultaram, seja lá no Morumbi, no cemitério chique, seja no Santo Antônio aqui abandonado, nós vamos levantar e vamos nos encontrar com Jesus. Amém? Essa é a nossa esperança. Onde está, ó morte, a tua vitória? Acabou. Em Cristo Jesus. Agora, em Cristo Jesus. Porque alguns há, lamentavelmente, que se levantarão na segunda ressurreição. Os que se levantarão na primeira ressurreição, se levantarão para se encontrar com Jesus e passar a eternidade com Ele. Para começar só 1000 anos, para começar, 1000 anos. E depois, toda a eternidade com Ele. Amém? Mas a Escritura fala da segunda ressurreição. E na segunda ressurreição, homens e mulheres, jovens, crianças, se levantarão para o juízo, para a condenação eterna. Uma raça, aqueles que abandonaram o Senhor, que desprezaram o Senhor. Se você está aqui hoje e você ainda não tomou a decisão de entregar o governo da tua vida a Jesus, faça isso. Você quer que a morte não tenha mais poder sobre você? Entrega a tua vida a Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é nele. A morte não tem poder mais sobre mim, não é porque eu sou melhor que alguém não, é porque Jesus vive em mim, e Ele quer viver em você. Agora, para viver em você,
Só tem um jeito dele viver em você. Ele manda em tudo. Ele é o Senhor. Você quer Jesus assim? Se você entregar a vida a Jesus e Ele ser o Senhor da tua vida, você vai se levantar na primeira ressurreição e vai se encontrar com Jesus. Amém? Aleluia. Porque, irmãos, esse corpo aqui, se Jesus não vier antes, esse corpo vai virar pó, de um jeito ou de outro. Pode virar pó depois de uma doença, e nós morremos. Pode virar pó, você e eu não chegando em casa, acontecendo algum acidente, pode acontecer. Você crê nisso, que pode acontecer qualquer coisa conosco? Você crê que Deus cuida de você? Irmãos, quanto daquilo que é dito pela igreja moderna atingiu a nossa vida? Porque uma mensagem geral que é distribuída para a igreja em todo o mundo é que crente não fica doente, não tem tragédia sobre crente. O quanto essas coisas que são disseminadas pelas mídias, o quanto disso mudou a nossa fé? Você continua crendo num Deus soberano, que cuida dos seus, que nada lhe foge ao controle, que não tem eu e você? Alguém pode deixar uma criança sob meus cuidados? Não faça isso. Eu digo não faça isso por quê? Porque eu posso me distrair. Esses dias eu estava na casa do Tiago lá, não me avisaram que eu tinha responsabilidade sobre a Júlia, que era para mim ficar cuidando da Júlia. E a Júlia, em um momento lá, ela virou, caiu do colchão e puf, bateu a cabeça no chão. Mas pai, você não estava vendo? Falei, não vi não. Então, mas com Deus não é assim. Deus não se distrai. Se aconteceu algo com você, Deus se distraiu. Como João se distraiu. Ou esqueceu que estava cuidando, ou nem sabia que tinha o cuidado. Deus sabe do cuidado que Ele tem com você. Amém? Você ama a Deus independentemente daquilo que Ele possa permitir sobre tua vida. Você ama a Deus assim, desse jeito? Se amanhã você amanhecer e você descobrir um caroço no seu corpo, e você for diagnosticado com um câncer, com uma doença, e os médicos vão examinar e falar assim, encomenda o caixão, não tem mais o que fazer. Você ama a Deus? Você vai continuar amando a Deus? Ou a tragédia, a enfermidade pode mudar toda a tua história com Deus? Se amanhã você perder, você chegar no trabalho. Eu lembro, eu trabalhava numa empresa aqui em Jandira, e quando eu chegava de manhã para o trabalho, eu sempre brincava com o guarda da portaria. Eu chamava ele pelo nome e falava assim, senhor fulano, se tiver qualquer coisa para mim, eu só me leva lá da minha mesa, lá da minha máquina lá. Mas era brincadeira com ele, né? O senhor leva lá na máquina onde eu estou trabalhando, que eu assino aí, que eu despacho. Aí um dia eu cheguei de manhã, 15 para 6 da manhã, eu entrava às 6 da manhã, eu falei assim, ô seu fulano, ele falou assim, hoje tem algo para você aqui. Pediram para você passar no RH. E eu fui demitido. Ele acompanhou a brincadeira, né? Hoje tem, João, um negócio para você aqui. Mandaram você passar lá no RH. Como é teu amor a Deus? Você depende, assim, de que Deus mantenha teu emprego, mantenha a condição que você tem, o padrão de vida que você tem. Como é? Que a tua saúde continue. Deus ainda precisa, sabe aquelas bobagens que nós temos? Às vezes, que Deus, assim, prova seu amor para comigo. Sabe aquelas coisas, coisa de menino? Os que estão rindo assim, algum dia perguntaram para a esposa, para o esposo assim, quando eu estava lá, antes de casar, você me ama mesmo? Eu queria uma prova que você me ama mesmo. Aquelas coisas. Deus ainda precisa provar para você que Ele ama você?
Ou é suficiente o que ele diz na palavra dele? Mas Deus prova, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você entende que essa foi a maior e única, assim, Deus não precisa mais de nenhuma prova, que essa foi a prova de amor dele por nós. Tu tem convicção disso, que Deus não precisa provar mais nada para você, que Deus não precisa dar nenhuma explicação para você? Eu me lembro, há anos atrás, eu já conhecia o Ramon, nós não estávamos ainda nos relacionando, isso começou em 96, aliás, o pastor Ramon vai estar dia 2 de dezembro, no encontro geral de dezembro, o pastor Ramon estará aqui e vai compartilhar conosco. Pastor Ramon, o pastor Ramon. Eu me lembro que eu estava em casa e eu recebi a notícia de que o Ramon tinha sofrido um acidente na Fernão Dias, indo para Varginha visitar a família. E estavam no carro ele, Albetiza, os 3 filhos e um sobrinho. Ramon, o carro rodou, e o que foi a grade dele foi o para-choque de um caminhão que vinha subindo a ladeira. Ele estava descendo. Em 1991 foi isso, essa tragédia com o Ramon. Todo mundo se machucou muito, o Ramon teve um deslocamento do fêmur, a Albetiza teve vários ferimentos no rosto, porque o para-brisa quebrou no rosto dela. Os meninos, Rebeca, um quebrou braço, clavícula, e o sobrinho do Ramon, que estava nesse carro, foi jogado fora do carro, com impacto, e veio a falecer. O resgate chegou, estava socorrendo a família, o Ramon desmaiou na hora do impacto, mas depois ele voltou a si, e ele estava sendo socorrido pelos paramédicos. E quando ele voltou a si, ele perguntou da família, perguntou da mulher, perguntou dos filhos, onde estavam, o que tinha acontecido. E naquele momento um paramédico disse a ele perguntou pelo menino, e o paramédico disse que o menino tinha falecido, tinha morrido no acidente. Uma frase que o Ramon, nesse momento, ele fez uma oração. Ele disse assim: Senhor, não precisa explicar nada. Irmãos, só faz uma oração dessa quem ama a Deus. E quem ama a Deus não pelas coisas boas que Ele nos dá, que Ele permite na nossa vida, também por aquelas que nós não entendemos, por tragédias, por dificuldades, por coisas que para nós são inexplicáveis. Nós não sabemos por que Ele permite. E nem precisamos. Nós o amamos por aquilo que Ele é. Então, quando o Ramon diz, Senhor, não precisa explicar nada, é porque ele sabe muito bem em quem ele crê. E ele sabe muito bem o Deus a quem ele serve. E você vai precisar disso. Deus vai nos cobrir e tem nos coberto de bênçãos, irmãos. Olha para a tua vida. Os pais que vieram aqui hoje, que apresentaram as crianças, que tesouro Deus deu para vocês. Mas saiba de algo, não te esqueça de algo, que Deus, assim como Deus permite sobre a minha vida, sobre a tua vida, Deus permite bens. Algumas vezes Ele vai permitir sobre nossas vidas males. Você crê nisso? Você crê que Deus pode permitir males sobre a nossa vida? Eu queria ler alguns textos com vocês, e eu digo, irmãos, eu queria que a gente conversasse um pouco aqui sobre o que nós entendemos que é soberania de Deus. O que é soberania de Deus? Um irmão antigo, A.W. Pink, ele definiu soberania de Deus assim: soberania de Deus significa
que Deus é Deus, Ele faz o que quer, quando quer, onde quer, como quer e com quem quer. Isso é soberania de Deus. Irmãos, soberania de Deus é um atributo de Deus, é uma qualidade de Deus. Ele é soberano. Assim como Ele é santo, assim como Ele é onipotente, onisciente, onipresente, são atributos de Deus. Deus é soberano, e isso é imutável. Os atributos de Deus, irmãos, são imutáveis. Deus não vai mudar os seus atributos por causa de mim e de você. Então, o mesmo Deus que permite sobre nossas vidas bens, bênçãos, saúde, prosperidade financeira, bens, trabalho, bom salário, filhos lindos, filhos perfeitos, é o Deus que permite desemprego, enfermidades, mortes. Ele permite. Sabe de uma coisa? Deus não, como esse atributo é imutável, ele é imutável, isso não muda. Ele não fica na obrigação de dar uma explicação para mim ou para você. Olha, não fica chateado não, viu? Eu permiti isso por causa disso, disso e disso, tá? Não fica chateadinho não. Ó, o papai dessa vez no Natal não pôde te dar um presente, mas no seu aniversário é mês que vem, não é? Aí o papai te dá. Deus não é assim. Nós somos assim. Você não pode dar algo para o teu filho naquele momento, mas para você gera uma esperança. Você fala, ó, eu não posso dar agora, mas uma hora eu vou dar um negócio para você. E você está sempre esperando, né? Não fica triste não, filho, que eu vou te recompensar. Deus não faz barganha conosco, irmãos. Amém? Guarda isso. Deus não fica nos adulando. Deus nos ama. E como Ele nos amou? Para pensar o seguinte: você e eu estávamos indo para o inferno. Uma raça perdida, caída, éramos inimigos de Deus. Em Cristo Jesus, Ele nos tornou seus amigos. Pelo seu sangue, nós que estávamos longe, Efésios 2, fomos aproximados dEle pelo seu sangue. Tivemos nossos pecados perdoados. Deuteronômio 32, 39, vamos ler a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre soberania de Deus. Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou, e o eu sou aqui, está desse jeito mesmo, assim, com letras maiúsculas. Eu sou somente, e mais nenhum Deus além de mim. Presta atenção nisso aí que vem agora. Segura aí. Eu mato e faço viver. É isso aí, é o que está escrito, é a palavra do Senhor. O Deus soberano. Eu firo e eu saro. Ou seja, sabe o que ele está dizendo? Eu permito que adoeça, e eu saro, eu curo. Quem permitiu a doença? Deus. A menos que você creia em outra coisa. Irmãos, eu creio numa coisa: o dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu sou dele, e Ele faz de mim o que Ele quiser. Tudo que acontece comigo e com você é uma ação de Deus. Deus permitiu, mesmo aquilo que você e eu não entendemos. Deus permite. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. O autor de Hebreus diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Podemos questionar o que Deus faz, irmãos? Romanos capítulo 9, do versículo 19 a 24, Bíblia. Tu, porém, me dirás,
De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Todas as vezes que Deus permite algo que você e eu não entendemos, imagina o Ramon podia ter feito outra oração, ele podia, graças a Deus não fez, e é um testemunho para nós até hoje, e nos edificou e nos abençoa até hoje esse testemunho. Mas o Ramon podia ter feito outra oração: Senhor, eu sou teu servo, como é que o Senhor permite uma coisa dessa na minha vida? Eu estou te servindo há tantos anos. Mas não, a oração foi: Senhor, não precisa explicar nada, estou em paz. E quem conhece o Ramon como eu conheço um pouquinho, e os que conhecem ele sabem que isso não foi clichê, não foi chavão, não foi frase de efeito. Quem conhece o Ramon sabe que isso é a expressão da verdade na vida dele, pelo testemunho dele. Por isso que é bom, irmãos, parentezinho aqui, por isso que é bom essa coisa de estarmos ligados uns aos outros e sujeitos uns aos outros, porque se eu estou sujeito, esses dias nós conversávamos em Sorocaba com os irmãos, essa semana, e pela misericórdia de Deus, por misericórdia de Deus, não é porque eu sou bom nem você é, mas nós estamos sujeitos uns aos outros, e eu, pela graça de Deus, estou sujeito ao Elião. O Elião é meu companheiro, irmãos, mas o Elião é meu discipulador também. É assim, ó. Não é? E eu pude dizer e testemunhar, e digo aqui para vocês, essa coisa de estar sujeito um ao outro, para mim não é capítulo de uma apostila. Isso é o que nós temos há alguns anos. E eu posso testemunhar da vida dele, e ele pode testemunhar da minha vida. Por quê? Porque nós estamos ligados. Há um relacionamento pontual específico que cada um de nós precisa. O teu testemunho, ele vai ser avalizado pelos teus irmãos a quem você está vinculado. Ou não será avalizado, se você não está relacionado com ninguém. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, estejam de fato sujeitos uns aos outros, para que os frutos possam ser vistos. Amém? Quando nós falamos, que ele cresça, que eu diminua, é bonito, né? A letra é bonita. Eu vou te falar, eu canto esse cântico, irmãos, tremendo, pela fé mesmo. Agora, sabe como é que isso pode ser comprovado verdade na minha vida? Para que o diabo não fique lá do teu lado ali. É música bonita, né? Mas e você? Você fala, sai para lá, seu capeta. Em nome de Jesus, eu estou sujeito a meus irmãos. Eu não vou dizer para você que você tem que perguntar para eles, que eu não quero nem que você fale com eles. Mas meus irmãos estão aí para testemunhar que eu estou sujeito a eles. Você pode dizer isso? Você pode dizer que está sujeito a alguém? Então, essa coisa do testemunho, porque na hora que vier a tribulação, na hora que vier a luta, irmãos, é que nós vamos saber em que medida nós estamos vinculados uns aos outros. E os irmãos vão ver o testemunho, que aquilo é de fato assim. Amém? Quem és tu, versículo 20 de Romanos 9, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição,
a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem Deus também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Não foi só judeus que ele chamou, ele nos chamou também. O que esse texto está dizendo, que nós não podemos questionar Deus, Ele faz o que quer, quando quer e como quer, é isso que o texto está dizendo, e que eu e você não podemos jamais questionar Deus. Senhor, que é isso? Ontem à tarde, essa semana, eu encontrei um querido irmão, e eu tinha recebido a notícia de que ele não estava bem, estava fraco, e eu o abracei ali, falei assim, rapaz, não desista, fique firme, rapaz, são muitas dificuldades, João, tenho passado por muitos problemas, rapaz, não desista, cara, quantos anos nós estamos andando junto, há quantos anos? Não desista, você está com problema? Rapaz, busque agora, é a hora que você tem que buscar a Deus. Minha mulher perdeu a fé, pois Deus quer usar você para restaurá-la, para trazê-la de volta, você vai ser o instrumento de Deus. Meu irmão, minha irmã, irmãos, não desistam, não questionem a Deus, se sujeitem a Deus. Deus tem cuidado de nós. Irmãos, Deus é soberano, Ele é tão soberano, irmãos. Irmãos, quem endureceu o coração de Faraó? Deus. Deus endureceu o coração de Faraó para nele ser glorificado. Deus faz o que quer, e esse homem se perdeu. Ele se perdeu, irmão, porque ele endureceu o coração, porque ele se fechou para Deus, e Deus permitiu isso, sim. Irmãos, quantos serão salvos? Todos. Jesus disse que poucos vão entrar no reino dos céus. Deus está mandando alguém para o inferno? Não, mas saiba que Deus será glorificado, Deus é glorificado, mesmo nos que se salvam e nos que se perdem. Não te esqueça disso, que o Senhor é glorificado nos que são salvos, nos que serão salvos e nos que se perderão. Por quê? Porque Ele é um Deus que providenciou um meio do homem ser salvo. E esse homem rejeitou. E ele será condenado por Deus por rejeitar a sua salvação. E Deus será glorificado nisso. Ponto. Lembram-se de Jó? Jó capítulo 1. Vamos folhear Jó. Vou lembrando a vocês. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro. Olha o currículo, por favor. Não era um homem com a vida espiritual capenga, não. Não estava aqui, tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Estava firme, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O versículo 8 do capítulo 1. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: viste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem dá testemunho de Jó? Deus. Deus dá testemunho de Jó. Capítulo 1 ainda, do versículo 20 a 22. Então Jó se levantou, depois que Jó recebe todas as notícias, e foi chegando notícia de tragédia, perde isso, perde aquilo, só perda, só tragédia, por fim ele perde a família. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e se lançou em terra,
e adorou. Ele não resmungou, ele não reclamou, ele não murmurou, ele adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não pecou, se manteve firme. Irmãos, nós tivemos há pouco a eleição do presidente. Eu acredito, irmãos, que Deus está nos dando, pela misericórdia dEle, alguns anos, como diz a Escritura, de vida tranquila e sossegada. Pode nos dar, através desse homem. Mas que nossa esperança não esteja nele, esteja sempre no Senhor. Mas, irmãos, é certo, e nós temos inúmeras profecias na Escritura, de que a iniquidade se multiplicará, e que as coisas ficarão ainda mais difíceis. Nós temos profecias em Mateus 24, esse livro aqui, aquilo que nós temos falado sobre Mateus 24, Gilberto coloca nesse livro aqui, fim dos tempos. Nós sabemos por essas profecias, que o que aguarda a igreja serão 3 anos de tribulação, onde alguns perderão a vida. Deus permitirá que o anticristo tenha poder sobre a igreja, inclusive para tirar a vida de alguns. Então, irmãos, nos preparemos para isso. É o que nos aguarda, ainda que possamos entender que nesse momento Deus está nos dando um refresco, um tempo para nos prepararmos melhor. Faça isso, vá diante de Deus e avalie: Senhor, eu te amo, independente daquilo que o Senhor permite ou não sobre a minha vida. Se eu perder o emprego, se eu perder família, se eu perder minha própria saúde, eu vou continuar te amando. Nos preparemos para isso. Se você não tem essa certeza, você precisa ter, de que você ama Jesus, acima de qualquer coisa. Amém? O capítulo 2 de Jó, versículos 9 e 10. Então sua mulher, a mulher de Jó. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas tua integridade? Jó coberto de lepra. A mulher diz: ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer louca. Temos recebido o bem de Deus. Do que Jó tinha certeza? Do que Jó sabia? E ele diz aqui o que é que ele sabia. Temos recebido o bem de Deus. E o que ele sabia também? Não receberíamos também o mal? Jó sabia que ele podia receber de Deus o bem, mas não era só o bem que ele sabia que podia receber. Jó sabia que podia receber o mal. Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Capítulo 5, versículo 18. Olha o que Jó diz: porque ele faz a ferida, e ele mesmo ata, ele fere, e as suas mãos curam. Dos capítulos 38 a 41, Deus relata a Jó toda a criação. Toda a criação. E ele questiona Jó. Capítulo 38, versículo 4, ele diz: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Irmãos, nós servimos um Deus soberano, um Deus eterno, infinito. Há inúmeras coisas em Deus que você e eu não entendemos hoje, não entenderemos amanhã, porque Ele é Deus.
Irmãos, guardemos nossa mente, guardemos nosso coração de toda essa bandalheira de ensino que vai contra as Escrituras. Coloquemos nossos olhos naquilo que a Escritura diz e descansemos nosso coração em saber que temos um Deus que cuida de nós, que nós pertencemos a Ele, que Ele nos comprou com seu sangue, Ele nos fez nova criatura, e Ele, se não fizer mais nada, não nos der mais nada, Ele continua sendo Deus, e continua nos amando, não importa o que aconteça, amém? Porque o Senhor está nos preparando para a eternidade, você e eu estamos sendo preparados para a eternidade, nós precisamos aprender a ter os olhos, irmãos, na eternidade. E quem pode dizer melhor são essas irmãs aqui que foram curadas pelo Senhor, porque viram a morte às portas, e viram de onde o Senhor as tirou. Amém? Amém? No meio da exposição, no capítulo 40, do versículo 3 ao 5, Jó responde, então respondeu Jó ao Senhor, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás 2, porém não prosseguirei. No versículo 40, capítulo 42, do 1 ao 6, e ao final ele reconhece, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, escuta-me pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem, por isso me abomino no pó e na cinza. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu me lembro há uns anos atrás, assim que cheguei na Zona Leste, o filho de uma irmã na Zona Leste faleceu num acidente trágico. E nós estávamos lá no velório, junto com os irmãos ali. E num determinado momento, a mãe desse rapaz, enlouquecida, e ela começou, Deus, por que o Senhor permitiu isso na vida do meu filho? Uma outra mulher ali no velório, graças a Deus, com lucidez vinda do céu, por uma intervenção divina, essa mulher foi até ela, pegou ela pelos 2 ombros e deu-lhe uma sacudida em nome de Deus e disse, minha filha, fulana, o que é isso? Você enlouqueceu, aceite a vontade de Deus. Aceitemos a vontade de Deus. Jó, em algum momento da vida dele, ele fala, aqueles amigos de Jó o convenceram de que realmente Deus tinha esquecido de Jó. E Jó questiona a Deus. E em resposta ao questionamento de Jó a Deus, Deus fala a Jó da criação. Ele vai contando a história da criação. Imagina. Ele não responde diretamente à pergunta de Jó e conta sobre a criação. Isso para mostrar para Jó, e Jó foi se dando conta, né? Jó entendeu a história. Irmãos, quem somos nós? Descansemos, irmãos. Amém? Deus cuida de nós. Amém? Seus familiares e aqueles que o conheceram, reconheceram que Deus tinha permitido todo aquele mal sobre Jó. Capítulo 42, versículo 11, diz assim, então vieram a ele todos os seus irmãos, e
todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Como é que é? Que o Senhor, de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Amém? Irmãos, sabe o que é o melhor? Eu preciso entender isso, cada um de nós precisa entender isso. Você sabe o que é melhor de ser discípulo de Jesus? É que nós somos dele, nós pertencemos a ele, e não importa o que ele faça, nós somos, é aquela certeza, aquela confiança que você tem, eu sou dele. Obrigado, querida. E é nisso que nós temos que descansar, amém? Eu sou dele, independente do que ele faça comigo, o que ele quiser, desde que eu seja dele, que eu continue sendo dele. É isso que você e eu não podemos perder. Virão dificuldades, e aí, irmãos, nós precisaremos uns dos outros. Eu preciso de vocês, como esse irmão que eu encontrei sexta-feira, pude abraçá-lo e falar assim: meu querido, não desista, siga firme, você está com problemas? Rapaz, é Deus quem vai te socorrer. Sua esposa perdeu a fé, ore ao Senhor, vá buscar o Senhor, mas não desista, não importa o que tenha vindo sobre você. Não consigo emprego, Deus não me dá um emprego, Meu querido, olhe para Jesus, e olhe o que esse Deus já fez por você. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Jesus, orando, ali à beira, próximo à morte, ele ora. Aprendamos com Jesus. Mateus 26, 39 diz: adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E o que Deus queria? O que o Pai queria? Nesse caso, o que o Pai queria? Morreu o filho, a morte dele. Você e eu, nós podemos orar: Senhor, por favor, Senhor, nos livra disso. Irmãos, não é pecado orar, pedindo para que Deus te livre de algo, de algum problema. Amanhã de manhã, irmãos, eu saio com a Sandrinha para o Paraná, vou visitar uns irmãos lá no Paraná. Entramos na estrada, eu vou orar: Senhor, nos guarda nessa viagem até Maringá. Mas pode acontecer um acidente, e hoje ser a última vez que vocês me veem. E aí? Deus é Deus, nós temos que estar pronto. Pode acontecer, eu posso pedir: Senhor, me guarda. Eu posso pedir, eu devo pedir para que o Senhor me guarde, mas eu pertenço a Ele. Algumas vezes na minha oração eu tenho acrescentado o Senhor, mas não importa. Quero que o Senhor saiba, Senhor, que a nossa maior alegria é que nós pertencemos a Ti. Não importa o que o Senhor vai fazer conosco, desde que a gente continue sendo Teu. Que nós nunca deixemos de ser Teus e de Te servir. Amém? Irmãos, é importante lembrar isso aqui. Em João 14,13 fala assim: e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Eu sei que alguns já ouviram isso, mas tem novos entre nós que são bombardeados com essas bobagens que tem por aí. Que esse texto de João 14,13, que o que está dizendo aqui é: e tudo quanto determinares, e tudo quanto demandares, tudo quanto você exigir de Deus, Ele vai fazer. Acredite se quiser, tem gente que diz isso.
Tem gente que diz que o que Jesus está falando aqui é que você pode determinar. Irmãos, a palavra no texto original aqui, para pedir, é a palavra aiteo, e ela significa suplicar, rogar, implorar. Mas esquece o grego, esquece a língua original, tem um pouco de juízo, usa só o juízo, e pensa o seguinte, pensa se você sendo limitado, você e eu sendo limitados, sendo nada como somos, eu posso virar para Deus e dizer, Senhor, o que é isso? Por que o Senhor fez isso? Pensa se eu posso fazer, Senhor, eu quero que o Senhor me dê tal coisa. Se eu, como pai, nunca permiti que meu filho falasse assim comigo, e você, pai, não deve permitir, então você, eu quero. Não vou dar não. E às vezes alguns filhos de Deus são assim, mimadinho, quer que Deus dá tudo para ele. Jó 41:11. Me lembra. Irmãos, Deus vai nos dar? Vai, olha para você, olha o que você tem, essa já é a prova que Deus está te dando. Agora, em algum momento Ele pode tirar, viu? Não esquece disso não. Ele dá, mas Ele pode tirar também, viu? Lembra aquele empregão que eu te dei? Pois bem, eu sou o Senhor da tua vida. Você negou a si mesmo, tomou a cruz, perdeu a vida. Pois bem, aquele empregão que eu te dei, eu quero ele de volta. Lembra aquela saúde que eu te dei, saúde de ferro, boa e tal, não é? Pois bem, eu quero ela agora. Eu vou permitir que você passe o resto da tua vida internado no hospital, até a morte. E aí? Assim, não, acabou minha fé, a fé foi embora. E por isso nós precisamos dos irmãos, orar uns pelos outros, animar, edificar, exortar, admoestar uns aos outros. Irmão, não tem como chegar ao céu sozinho, nós precisamos uns dos outros. Amém? Isso é uma grande bobagem, irmãos. Não tem como eu chegar diante de Deus e exigir alguma coisa de Deus, determinar, isso por si só é loucura. Eu não preciso do texto original para isso. Basta entender quem eu sou e quem Deus é. Ponto. Não acredite nesse tipo de ensino. Filipenses 1:29 diz assim, porque vos foi concedida, lindo, é lindo esse texto, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Você sabia? Nós não estamos usando muito essa graça que Deus nos deu, a gente não tem exercitado muito, mas vai chegar a nossa hora. Essa graça de padecer pelo nome de Jesus. Você sabia que você tem essa graça? Você sabia que, eu vou chamar aqui, por favor, claro que o texto não fala que é dom, mas vamos chamar de dom aqui. Você sabia que você tem o dom de padecer por Cristo? Quem quer esse dom manifestado na sua vida? Padecer por Jesus. Irmãos, bom, você queira ou não, em algum momento ele vai vir. Faz parte. O Adalto está lembrando aqui, faz parte do pacote. Amém? Vos foi concedida, Deus me capacitou, te capacitou a você poder padecer pelo nome de Jesus. Você pode imaginar assim, mas quando o anticristo vier perseguir a igreja, eu não vou suportar. Vai sim, em nome de Jesus. Porque quem te capacita, quem vai te capacitar é Deus. O Senhor vai te dar, aí você vai ver, rapaz, eu tinha mesmo essa graça e não sabia. Pois vai chegar uma hora que você vai saber que você tem. Você já tem alguns aqui, a questão é que é só alguns, né? Chegará um tempo que toda a igreja será odiada. Alguns aqui têm experimentado em alguma medida lutas e tribulações e nós sabemos disso. Nós temos acompanhado a vida de alguns irmãos e sabemos das lutas e tribulações que estão passando e estão se mantendo firmes. Amém? O texto é? Estão pedindo para ler Jó 41:11 na tela. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir?
pois o que está debaixo de todos os céus é meu. O que Deus está dizendo? Deus não nos deve nada. Você pode me dar algo e eu ficar constrangido em algum momento a retribuir o que você me deu, mas com Deus não é assim. Deus não está na obrigação de nos retribuir com nada. Irmãos, não acreditem nisso. Irmãos, a galeria de Hebreus, vou finalizando. O testemunho deixado por esses anônimos da fé cristã nos mostram que, apesar de sua fidelidade, Deus não se viu obrigado a livrá-los do sofrimento. Ele permitiu que eles o glorificassem com sua morte. Do versículo 35 a 37 de Hebreus 11, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Estão na galeria de homens que tinham fé. Não acredite na mentira que diz que ter fé hoje é ter o carrão do ano, a casa boa. Tudo isso é muito bom, irmãos. Mas isso não é fé. Fé é o que esses homens experimentaram. Fé é crer em Deus, é amar a Deus, independentemente do que Ele possa permitir sobre a tua vida e a minha vida. Isso é aí que vai se mostrar minha fé e tua fé. Lembra do espinho na carne de Paulo? Lembram? O texto não diz o que era esse espinho na carne, mas uma coisa é certa, Paulo ora, ele pede, ora 3 vezes, qual é a resposta de Deus? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, nós estamos passando por dificuldades, fomos acometidos por uma tragédia. Lembra do que Deus diz: a minha graça te basta. Você e eu não precisamos de mais nada, a graça de Deus nos basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, em momentos de dificuldade, de luta. É aí que o poder de Deus... Irmãos, quais foram da nossa vida os períodos que nós mais buscamos a Deus? E pedimos para os irmãos orarem por nós, e oramos, e não desistimos. É quando está tudo certo, tudo bem, não tem problema, tudo uma maravilha. Sabe por quê, irmãos? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. No meio das lutas, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua vida, na minha vida, e vai ser assim, e será assim, porque só dessa maneira, e somente dessa maneira, eu e você vamos ficar mais parecidos com Jesus. Você quer ficar mais parecido com Jesus, irmãos? Eu quero, mas eu sei que não é uma oração fácil de fazer não, sabe por quê? Porque toda vez que você pede para ficar mais parecido com Jesus, Deus permite lutas, dificuldades, todo tipo de tribulação. Para quê? Para que, afinal de contas, Ele atenda a sua oração, de você ficar mais parecido com Jesus. Não tem como. Amém? Romanos 11, 33 a 36.
Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele que lhe venha a ser restituído? Ou seja, Deus não deve nada a ninguém, não deve nem a mim nem a você, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória ao seu nome, glória a ele eternamente. Amém. Quem foi o conselheiro de Deus? Para Deus permitir coisas sobre a minha vida e a tua, meu irmão, Ele não vai perguntar para nós: e aí, posso permitir tal coisa na tua vida? Irmãos, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Nos preparemos para os dias que estão por vir, busquemos a Deus, porque é certo, irmãos, é certo que nos aguardam, num determinado momento de Deus, nos aguardam lutas e tribulações, nos aguardam, a igreja será odiada por todo o mundo. Nos preparemos para isso, nos enchamos cada vez mais de Jesus, deixamos Ele viver cada vez mais sua vida em nós. Amém, queridos? Querido Senhor, não é por nós mesmos, Senhor, é o Senhor em nós. Faz-nos ouvir Tua palavra, Tua voz. Fecha, Senhor, nossos ouvidos para tudo, para toda essa enxurrada, Senhor, de inverdades acerca do Senhor. Senhor, faz-nos cada vez mais servos do Senhor, que se alegram no Senhor, que amam o Senhor, independentemente de qualquer coisa que possa nos sobrevir. Senhor, ajuda-nos, por meio do Teu Espírito, nos traz à memória o testemunho, o exemplo de homens e mulheres do passado, que viveram e entregaram suas vidas em sacrifício no altar, literalmente, foram mortos por sua fé e ainda hoje estão sendo. Faz-nos lembrar o testemunho desses santos, Senhor, para que nos animemos, para que nos encorajemos e nos preparemos para os dias que estão por vir. Ó Deus, capacita-nos por meio do Teu Espírito. Por favor, Senhor, por favor, livra-nos de todo e qualquer tipo de mornidão. Ó Deus, livra-nos de sermos insípidos. Livra-nos, Senhor, de sermos uma luz que não ilumina. Senhor, que nosso testemunho seja comprovado pela vida de nossos irmãos, pelo fato de estarmos ligados uns aos outros, que nos animemos, que nos encorajemos mutuamente, Senhor, a nos mantermos firmes, sejam aqueles que não estão enfrentando dificuldades, ou aqueles que estão enfrentando dificuldades, Senhor, que oremos uns pelos outros, que animemos e consolemos uns aos outros, Senhor, para que nos mantenhamos firmes aos Teus pés, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só lembrar um texto para os irmãos. Paulo e Barnabé estavam em missão, foram para algumas cidades e no retorno eles passavam por aquelas que eles tinham passado para animar e ver como que estava a situação das igrejas. Lá em Atos 14, 21, relata assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, presta atenção qual era a palavra de Paulo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus.
Irmãos, o Senhor é soberano, vai nos fazer passar por aquilo aquilo que vai trabalhar o nosso coração, nos tornando mais iguais, semelhantes a Jesus. Hebreus 12:7 fala para a gente suportar as dificuldades, enfrentando-as como disciplina. E a gente precisa lembrar que Deus é o nosso Pai, é um Pai que olha para o nosso coração e vê a dificuldade, e Ele não vai deixar ela parada, o Senhor não vai deixar ela lá, vai trabalhar naquilo, e o jeito do Senhor trabalhar muitas vezes é com dificuldades, é com tribulações, para que a gente aprenda e seja corrigido, como uma disciplina do Senhor. Tiago 1 também fala, para nós termos alegria, difícil, né? Termos alegria ao passarmos pelas tribulações, porque elas produzem em nós perseverança. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amado, essa palavra produz muito temor no meu coração, e temor realmente, né, porque a gente tem esse desejo de seguir Jesus, e desde a minha mocidade sempre li alguns livros, né, Cristo em cadeias comunistas, pessoas que sofreram por Jesus, eu sempre perguntava, será que eu sou capaz disso, né? Mas a palavra de Deus também diz que o perfeito amor lança fora todo medo, né, e Deus nos ama, e tudo que Deus faz conosco e em nós é em amor, porque Deus é amor. Amém. Irmãos, a nossa trajetória, a nossa jornada rumo à eternidade, ela é necessária trilharmos um caminho para chegarmos até o alvo, e durante esse trajeto tem muitos obstáculos, né? Nós podemos enxergar o alvo de longe, mas à medida que nós nos aproximamos, é interessante que ele cresce e nós diminuímos, não é isso? É aquela história da pessoa na estrada e avista a montanha, e a montanha é pequena enquanto você é grande, mas quando você vai se aproximando, você vai diminuindo, e essa montanha vai crescendo, e quando você chega lá, você vê que você é insignificante. A nossa trajetória é caminhando rumo ao alvo, mas nós temos que saber o caminho. Nós olhamos, mas nós temos que trafegar por aquele caminho, e durante esse caminho, você vai tendo dificuldade, e a dificuldade é que vai fortalecê-lo, vai animá-lo. Por quê? Porque não existe vitória sem luta. Durante momentos de dificuldade, é o momento que você é mais intenso, é o momento em que você procura se esforçar mais para atingir o seu objetivo. É como as pessoas, os jovens que fazem faculdade e trabalham, eles têm que olhar para o resultado lá, e se ele olhar para as dificuldades, ele desanima, mas ele sabe que tem que trabalhar, levantar cedo, né? Tem que estudar, mas ele tem um alvo fixo, e ele vai caminhar até lá. E Romanos capítulo 5, versículo 3, é impressionante, irmãos, porque nós, na nossa trajetória, quando eu falo de alegria, eu falo por mim, sobre tribulações e dificuldade. Quem que se alegra com tribulação e dificuldade, com sofrimento? Mas a Bíblia fala que nós temos que nos alegrar. Fala que nós temos que alegrar até nas tribulações. Romanos 5, 3. Ele fala assim, ó. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. O caráter aprovado é a esperança, e a esperança não decepciona, porque Deus derramou em seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O que me impressiona, irmãos, é que a tribulação produz um caráter aprovado, e para ser parecido com Jesus, nós temos que nos conformar com o seu sofrimento também. Irmãos, uma reflexão que sempre vem ao meu coração quando
a gente estuda o livro de Jó, e o João trazendo vários textos, né? E aí vem no meu coração sempre que a fé de Jó é algo grandiosa, porque Jó não tinha o livro de Jó, hoje nós temos o livro de Jó, nós sabemos o final, sabemos o resultado de tudo. E então toda aquela revelação de Deus para Jó, ele estava vivendo aquilo, né? Então nós somos talvez mais cobrados a isso, porque nós temos o livro de Jó, amém? Nós sabemos a história de Jó, Jó estava vivendo aquela história. Então a soberania de Deus sendo revelada ali para Jó, nós somos agraciados, porque nós sabemos o final da história, amém? Irmãos, mudando, sem mudar o assunto, depois das eleições, do processo de eleições, e que a igreja se engajou em orar e clamar ao Senhor por uma intervenção, né, no nosso país, quantos aqui receberam a mensagem do Marcos, depois da eleição, o texto que foi compartilhado? Muita gente recebeu, amém. O meu coração naqueles dias, na época da eleição, eu estava viajando e conversando com alguns irmãos, foi entre o primeiro e o segundo turno, né? Logo depois do resultado do primeiro turno, conversando com alguns irmãos, e foi uma conversa até um pouco calorosa, não de discussão, mas de paixão pelo momento, pela situação, e eu via uma esperança muito grande dos irmãos que a gente estava ali compartilhando, de que a eleição, ou a vitória ali do Bolsonaro iria trazer algo extraordinário para a igreja, de que seria um alívio, e talvez um exagero, um pouco de exagero na expectativa da nossa vida aqui terrena, né? E, inclusive, você vê muitos outros grupos evangélicos aí, cristãos, também colocando uma esperança nisso. Uma esperança de que agora sim o Brasil vai mudar, agora a coisa vai ficar boa. Irmãos, e a gente, quando olha a palavra, a gente sabe que, na verdade, é o contrário. A coisa só tende a piorar. E a coisa vai pegar para a gente. E apesar de que aí estamos tendo uma janelinha aí de uma respiração, né, ter um alívio temporário, mas, irmãos, a coisa vai ficar pior do que estava. E quando a gente estava lá conversando, eu compartilhei um texto com os irmãos, e esse texto tem enchido o meu coração, e eu quero ler junto com vocês, porque, irmãos, o meu desejo é que essa oração e dessa palavra seja a nossa oração. Nós precisamos clamar ao Senhor para que a gente aproveite esse momento, para a gente sair do comodismo, a gente sair e não ser enganados de que porque agora Deus atendeu a um clamor da igreja, que agora a gente descanse, fique agora de braços cruzados e vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar que agora está tranquilo. Irmãos, é hora de avançar, não é hora de parar. E eu quero ler com vocês a oração da igreja em Atos. Deixa eu abrir aqui. Pedro e João tinham sido levados ao Sinédrio, e eles foram duramente repreendidos pelos religiosos da época, dizendo: não falem no nome de Jesus, não saiam falando do nome dele. E eles ali, com toda a intrepidez, falaram: é melhor obedecer a Deus do que a homens, né? E eles repreenderam eles mais ainda e alertaram: olha, o negócio vai pegar para vocês. E saíram e foram estar com os irmãos.
E é exatamente aqui, 4:23. E, irmãos, vendo aquilo que Marcos escreveu, vendo as coisas que têm sido falado aí fora sobre o povo de Deus, sobre Deus, sobre a verdade, sobre a palavra, eu vejo muito um momento que nós vamos chegar muito parecido com esse aqui. 4:23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Irmãos, aqui está dizendo que o que Jesus sofreu por meio de Herodes, por Pilatos, foi predeterminado. Deus tinha predeterminado aquilo. Irmãos, tem coisas predeterminadas a nosso respeito. Vamos continuar. Agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, essa oração é a oração que está ardendo no meu coração. É hora de sair, anunciar, dar a vida pelo Senhor, pelo reino de Deus. Há pessoas aí fora, irmãos, que pode ser essa janela, que é a oportunidade deles ouvirem, porque depois a coisa vai pegar, e será difícil. Que o Senhor levante a sua igreja. Essa palavra que o João compartilhou, eu vejo como algo do Senhor, nos preparando, amaciando a carne, sabe? Salgando a carne, temperando, porque ela vai ser colocada no fogo. Que o Senhor nos dê graça e levante uma igreja intrépida, para que enquanto ela saia, o Senhor vá à frente com sinais e prodígios. Amém? Irmão, 2 Timóteo 1:7. Da mesma forma que o Senhor tem nos dado graça para suportar a perseguição e a tribulação que se aproxima, Ele também ainda nos deu um tempo para que a gente faça isso que o Senhor está nos falando aqui, de pregar, de testemunhar, porque ainda não é a hora. Deus nos deu mais um tempo. E esse texto fala o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Irmãos, não tenham vergonha. O Senhor nos deu espírito de intrepidez, que foi o texto que o Beto leu. É hora da gente se lançar. É hora da gente perseverar. Em nome de Jesus.
Vamos orar de novo? Senhor, que essas palavras estejam assentadas em nosso coração. Sabemos que, de fato, toda a nossa capacitação vem do Senhor. Inclusive, Senhor querido, para passarmos por tribulações, por provações. Mas o que nos consola e o que nos conforta é saber que Tu estás conosco. Em momento algum o Senhor nos desampara, em momento algum o Senhor não nos desamparará. Como o Senhor diz em Tua palavra, assim, pois, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Que me poderá fazer o homem, Senhor? Nada nos sobrevém, se não for a Tua vontade. Nada nos sobrevém, se não for a Tua palavra. Nada, Senhor, porque nós estamos em Tuas mãos e somos Teus filhos. Portanto, Senhor, que isso aqueça o nosso coração e que o Senhor continue nos conduzindo tão somente para vivermos a Tua vontade integralmente, em todo tempo e em todo lugar. Pedimos ao Senhor no nome de Jesus, Senhor. Irmãos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, viver essas verdades é por meio dele também. É por meio dele. Que isso seja replicado nas casas, que refalemos, não tenhamos pressa de repetir essas verdades, de maneira que todos os irmãos, inclusive os que não estão aqui hoje, possam ouvir essa palavra. Amém, irmãos? Uma semana cheia da graça do Senhor.